Boa tarde, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Temos aqui já alguns alunos. Ficou o assunto estatística aqui no tema que eu marquei. Tudo bem, Laura? Gabriel? Eu marquei estatística, mas na verdade hoje nós vamos fazer uma revisão, né, que vocês pediram sobre os tópicos que já tinham sido tratados no começo das atividades remotas e também um pouco nas aulas presenciais no começo do ano. Ó, o pessoal tá chegando. Bom, eu encontrei aqui o material, eu não tinha mais em PowerPoint, mas eu tinha no CIGA, que eu tinha lançado um PDF sobre matemática financeira. Antes de falar um pouquinho sobre a matemática financeira, eu queria lembrar vocês, lá no começo do ano, nas nossas aulas presenciais, porque se a gente vai tratar de matemática financeira, a gente vai tratar também de porcentagem, que foi o nosso primeiro assunto. Vocês lembram? Eu vou projetar aqui para vocês, então, para vocês. Eu coloquei aqui no Word, não consegui transformar a minha tela numa lousa, mas em breve eu estou já estudando alguns programas, talvez eu já consiga. E aí a gente falou em aula. Vocês estão conseguindo visualizar aqui o Word? Vocês precisam responder no microfone daí para mim quando eu fizer uma pergunta, só responde sim, estamos. Dá para ver. Sim. Tá, bom, a gente falou de porcentagem lá no começo do ano, no começo das aulas. Aí eu expliquei para vocês que esse símbolo, essa simbologia, significa uma divisão por 100, né? De uma quantidade de um todo, uma parte desse todo. Então, 30% de alguma coisa é, na verdade, 0,3 dessa coisa, né? 4%, 4 sobre 100, que significa 0,04. E aí, na nossa primeira lista, eu trouxe ela aqui. Vocês estão conseguindo visualizar a lista? Agora sim. Então, essa daqui foi uma, a gente fez alguns exercícios, alguns exemplos no quadro, e aí vocês tiveram essa primeira lista aqui, né? Que é calcule 20% de 600, 15% de 840, e a gente conversou um pouco. Inclusive, a gente cancelou essa questão de número 10, ou a de número 8, não me lembro, porque eu digitei alguns dados que não foram condizentes com o problema, né? Vocês lembram disso? Depois tivemos essa outra lista aqui, que foi também uma lista sobre porcentagem, mas contextualizado um pouco os problemas. Eu vou anexar elas lá no CIGA, tá? Quem não tem ela, porque já faz um tempo, se quiser estudar, revisar, vou colocar também o gabarito delas. Mas voltando aqui para o Word, o que eu queria relembrar com vocês? Por exemplo, aquela primeira questão, ó, o 20% de 600. Como que a gente faz esse 20% de 600? Eu expliquei para vocês que o 20% nada mais é do que 20 sobre 100, que é o 0,2, né? Então, seria 600 vezes 0,2. Só que aqui, eu costumo utilizar a simplificação, né? Então, eu poderia cancelar esses dois zeros aqui do 100 com esses dois aqui do 600 e eu teria 6 vezes 20, né? Que seria o meu 120. Também na ocasião, conversei com vocês que a gente pode decompor esses 20% ou 18%, ou o valor que for, para valores que nos facilitem ou que nos auxiliem. Então, por exemplo, a gente pode pensar que 20% é 10% mais 10%, porque 10% é um valor mais simples de se pensar, né? Então, a gente pode pensar que 10% de 600 é 60, portanto, 20% é o dobro, 120. E encontrar o valor desconhecido numa proporção. Ou a gente também chama multiplicação em x, porque aqui a gente tem uma proporção, 600 está para x, assim como 100 está para 20. E aí a gente multiplica em x, e a gente vai ter exatamente essa mesma conta aqui de cima, que é o 600 vezes o 20, dividido pelo 100. Né? É tudo a mesma coisa. Ah, professora, eu não consigo simplificar, eu não consigo ver, quero fazer minha regra de 3, tudo bem. Quanto mais contas,
maior a chance de errar. E o porém disso é que também o melhor caminho de se fazer é aquele que você sabe chegar onde você quer chegar. No nosso caso, solução do problema, né? Então, façam como acharem melhor. E isso aqui serve agora quando a gente for falar de juros simples também, porque a grande diferença, não sei se vocês conseguiram entender isso daquele material que eu coloquei, porque qual é a diferença disso? Que isso aqui é porcentagem, é um assunto. Agora, quando a gente fala de matemática financeira e juros, o que diferencia disso aqui que a gente está fazendo? Qual é o elemento a mais que tem aqui? Juros? O juro, na verdade, é a porcentagem, né, do valor principal do capital. Só que quando a gente calcula os juros, a gente calcula Montante? em um T. A gente calcula num tempo, num período. Essa é a diferença. Aqui a gente está calculando só a porcentagem de um determinado valor. Quando a gente estiver trabalhando na matemática financeira, os juros, eles são calculados em um determinado tempo. Então, é o valor do dinheiro no tempo. Então, essa é a diferença. Aqui a gente está falando só de porcentagem de um determinado valor. E lá, quando a gente fala de matemática financeira, a gente fala desse valor no tempo, a modificação dele no tempo, a alteração dele no tempo. E isso são os juros. Os juros, eles são acrescentados ao valor principal ou capital conforme passa o tempo ou o período, tá? Então, essa é a principal diferença. Não tem muita coisa a mais do que isso que a gente está vendo aqui nessa folha, que eu sei que vocês sabem fazer, porque vocês já fizeram na aula, eu vi vocês trabalhando, né? E vocês conseguem compreender. Esse aqui, mais um exemplo, eu coloquei aqui, ó, que é também naquela primeira lista. Pode falar. O Luiz Afonso pediu para a senhora aceitar ele para entrar na aula e só está aparecendo a senhora. Não sei se a senhora está querendo apresentar alguma tela. É que só está aparecendo a senhora. Ah, eu estou apresentando o Word. Obrigada. Vocês têm que me ajudarem aqui, para que eu pensei que estava com a tela aqui. Tá, vamos voltar. Permitir. Mais alguém? Kailane, vamos fazer o seguinte, tu vai me auxiliando. Quando eu tiver com o Word aberto aqui, ou o PowerPoint, tu vai me dizendo aí o que está acontecendo, tá? Vamos combinar assim? Pode ser? Vamos ver aqui. Oi, oi. Pode ser. Então tá. Então, apresentar agora uma janela. Apareceu esse exemplo aqui do 20%? Tá aparecendo. Do 20% de 600? Tá aparecendo. A Júlia pediu 800 emprestados a Vinícius para pagar. Não é esse, então. Gente, paciência com a professora, tá? Só peço isso para vocês nesse momento. Mas eu acho que até mais umas semanas a gente se organiza. Aqui. Documento 2. E agora? Sim? Tá agora. Tá, o 20% de 600 que eu estava falando tá aqui. Vocês estão conseguindo ver agora ou não? Sim? Não, sim. Sim? Sim. Tá. Então, eu coloquei, por exemplo, 20% de 600 daí eu coloquei aqui para vocês a forma como a gente calcula essa porcentagem. Certo? E aí, quando eu estava falando que a gente pode imaginar que 20% é 10% mais 10%, porque 10% é um valor mais simples, né? Mais fácil de pensar. Então, aqui 10% de 600 é 60. Porque 10%, na verdade, é 10 sobre 100, que é um décimo, que é uma divisão por 10. Então, seria só diminuir uma casa decimal de qualquer valor. Então, 10% de 600, diminuímos uma casa decimal, fica 60. Estão vendo? Sim. E 20% sendo o dobro, então 20% de 600 é 120. Também podemos agrupar e realizar uma regra de 3. Foi o que eu coloquei aqui que eu estava falando. A gente pega os valores conhecidos, né? 600 está para 100%, assim como um valor desconhecido está para 20%. E aqui a gente tem uma proporção, que é uma igualdade de duas razões. Então, se 600 está para x, 100 está para 20. E aqui a gente multiplica em x. Vocês estão vendo aqui, né, o Word.
Sim. Sim, daí outro exemplo, que é também naquela primeira lista de vocês, que é 15% de 840. Então, a gente também pode decompor esse 15% e pensar que 15% é 10 mais 5, né? E 10% de 840, diminuímos ali uma casa decimal, fica 84. 5% é, na verdade, a metade dos 10%, que é 42. Ah, professor, eu acho muito mais difícil ficar pensando nesse 10%, nesse 5%, depois somar o valor, eu prefiro fazer a conta. Tudo bem, não tem problema. Qual o melhor caminho para vocês é o que vocês sabem fazer. Só que nesse caminho que eu estou colocando aqui, a gente reduz as contas, e reduzindo as contas, a gente reduz a chance de erro no final do processo. Tá? Então, a gente pode pensar nessa decomposição, que 15% de 840 é, na verdade, 84 mais 42. Logo, 15% é 126. Também podemos pegar 840, multiplicar por 15 sobre 100, que a gente vai obter os mesmos 126. Também podemos organizar numa regra de 3. Beleza? Isso aqui nós já vimos, agora vocês relembraram, retomaram. E aí eu vou anexar lá essas duas listas que eu coloquei aqui no começo. Deixa eu ver aqui onde elas estão. Apresentar. Estou compartilhando aqui ou não com vocês? Sempre fico na dúvida se funcionou. Aparecendo a lista. Isso, então tá. Essas duas vou colocar lá para vocês revisarem, refazerem, quiserem estudar. Beleza? Agora vamos para o nosso assunto de matemática financeira. Não achei aquela apresentação que eu fiz lá, só tinha em PDF, daí hoje de manhã eu criei uma nova. Então, vamos lá. Estão com a apresentação da revisão? Tá abrindo. Certinho? Apareceu aí para vocês? Para mim já. Agora entrou. Bom. Então, aqui o que está acontecendo? Eu coloquei esse exemplo até naquele PDF lá inicial, só que aqui eu coloquei ele em situações separado. Capitalização simples e capitalização composta. Uma empresa X vai receber R$200 em 30 dias e uma empresa Y vai receber R$200 em 360 dias. A minha pergunta para vocês é, será que os R$200 da empresa X valem o mesmo que os R$200 da empresa Y? O que vocês acham? Eu não tô. Se alguém escrever lá no chat do. Tu pode ler para mim, tá, Kailane? Porque eu não tô com ele aberto aqui. O que vocês acham? Vale a mesma coisa? O Luan disse que no começo sim. Diz que sim. Sim, no começo. No começo. No começo sim, foi só isso que ele colocou. Ah, tá. O que vocês acham? Eu acho que não. Tu acha que não, por quê? Eu acho que vai acumular juro. Que vai Não acumular. sei, tô tentando, sei lá, ter uma ideia diferente. Exatamente, gente. Não vale a mesma coisa. E é isso que eu tô falando para vocês que é diferente de estudar porcentagem e estudar matemática financeira. Porque na matemática financeira a gente estuda o valor do dinheiro no tempo, ao longo do tempo. Então, conforme o tempo vai passando, o valor desse dinheiro vai se alterando por N fatores. Tá? Então, essa é a grande questão e é a diferença. E vocês vão ver, porque na verdade, ali quando a gente estava calculando porcentagem, o que a gente estava calculando? O valor principal vezes a taxa. Né? Vocês concordam comigo? O valor principal, que é 20% de 600, então o valor principal, que é o 600, vezes 20%. Então, a diferença que a gente vai ter aqui nessa... Olha só, os juros, o que vai ser os juros aqui? J igual a CIT. Então, o juro
vai ser o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, é esse tempo que vai alterar tanto vai existir no nosso juro, que é o que não existia quando a gente estava trabalhando só porcentagem. Que na porcentagem a gente calculava um valor, uma parte do valor principal, tá? E agora não, agora a gente vai calcular as partes ao longo do tempo, que é a variação que a gente vai ter. Então, o que é o capital, gente? Capital é o valor do dinheiro na data zero. Então, agora, tendo consciência de que o que mudou aqui é o tempo, o que vem a ser o capital? O capital é o valor principal no tempo zero, é onde ele começou, certo? Deixa eu pensar. Se vocês vão investir algum dinheiro, por exemplo, 20% de 600, qual é o capital? 600? 600. É o valor principal no tempo zero. No caso do tempo ali, o tempo é um período, quando a gente estava falando de porcentagem. Agora, se a gente quiser acrescentar 20% em tanto tempo, né? O que é os juros, então? É a remuneração obtida pelo uso desse capital, do valor principal, certo? O que é o prazo? Coloquei um Tzinho ali. É o tempo ou o período. Então, o prazo é num determinado prazo. O dinheiro foi aplicado, o dinheiro foi investido, foi feito um financiamento e foi acrescentado juros num determinado período, ou prazo, ou tempo, tá? O que é a taxa de juros? Agora, quando a gente fala taxa, a gente fala de... Porcentagem cobrada ou recebida? Muito bem, porcentagem. Então, a taxa vai ser os nossos 5%, 20%, 48%. Então, esse item 4, a gente vai ter um valor em porcentagem, certo? E o que é o montante? No capital mais os juros. É o capital mais os juros, é o valor final de tudo. Então, num período, junto com os juros, aquele valor principal, formam o montante. E aí eu coloquei aqui, lembrando que as abreviações para o período podem ser ao dia, ao mês, ao bimestre, ao trimestre, ao semestre e ao ano, tá? E daí tem que condizer, né? A taxa, ela tem que ser condizente com o período, certo? Com o tempo. Tempo, período, prazo, vocês estão vendo que tem o capital, por exemplo, eu coloquei aqui, ele também pode ser valor principal, valor inicial, valor no tempo zero, tá? Então, também tem um pouco de interpretação aí desses termos. Então, simbolicamente, vocês conseguem perceber que o juro... Deixa eu voltar. Que o juro, ele é o capital vezes a taxa, que na verdade é a porcentagem do valor principal, vezes o tempo. Então, por exemplo, aqueles 20% de 600 lá que a gente tinha, que é 120, né? É 120 em cada tempo. Então, seria o 120 vezes um mês, 2 meses, 3 meses. Eu teria que determinar se aquele 20% seria ao mês, seria ao bimestre, ao trimestre, ao ano. E também teria que determinar no problema o tempo. E aí, como que eu faria essa conta? Só vou colocar aqui. Vocês estão conseguindo ver, né? Se eu inserir uma caixa de texto aqui. Só me dá o ok. Sim? Vocês conseguem ver essa caixa de texto que eu coloquei? Sim. Sim. Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar aquele mesmo exemplo. Antes a gente tinha 20% de 600, que é 120, certo? Isso nós estamos falando de porcentagem. Essa conta vocês sabem fazer, certo? Agora, um problema de matemática financeira que trabalha juros simples. Quais os juros aplicados a um capital de 600, vou colocar 600 reais, uma taxa de 20% ao mês por 3 meses.
Vocês estão vendo que o que eu coloquei em cima, isso aqui vocês já sabem fazer? Porque isso aqui, como é que vocês fazem? Vocês fazem 600 vezes 20%, certo? Essa é a conta. Concordam comigo? Agora, qual é a diferença? O que vocês vão fazer aqui? Porque aqui vocês têm capital vezes a taxa. Capital 600 e a taxa 20%. Agora aqui, nesse probleminha de juros simples, vocês têm, para calcular os juros, vocês têm capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, J é igual a CIT, capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, o juro aqui vai ser o quê? Capital, que é 600, vezes a taxa. A taxa que é 20 sobre 100. Vezes 3. Vezes o tempo, que é 3. 3 meses. Oi? Eu só falei que era 3 meses. Vou aumentar o volume aqui, que eu não estou escutando muito bem vocês. Ou outra forma de pensar também no juro é sabendo que 20% de 600 é 120. Pensa, bom, 120 em 3 meses, 120 mais 120, 240, 360. Concordam comigo? Entenderam a diferença? Que não é muita coisa, é só um detalhe, que é o detalhe do tempo, do valor do dinheiro no tempo. Vocês concordam comigo? Sim. Ainda nos conceitos fundamentais, o montante. Daí uma colega já falou o que é o montante, né? A quantia do dinheiro no final da aplicação. Se é no final, bom, então vai ser o valor principal mais o juro, né? Então, eu tenho aqui o capital, que é o valor principal, o valor inicial, no tempo zero, mais os juros obtidos naquele tempo, daquele problema. Então, eu posso também dizer, substituindo aqui, e isso é uma coisa muito interessante que vai acontecer em alguns problemas, que é incorporar uma fórmula dentro da outra. Às vezes, o problema dá um dado que te fornece uma outra equação, que é uma para além dessas que a gente já está vendo. Só que para isso, para a gente conseguir montar uma nova equação, a gente tem que entender as anteriores, como que elas se formam. Por exemplo, esse CIT é o capital vezes a taxa, é a porcentagem. Vezes o tempo, bom, aí é matemática financeira e é juros simples. Entenderam? Essas são as diferenças. Então, o montante, eu posso dizer que é o capital mais CIT, que é o capital vezes a taxa vezes o tempo, que na verdade é o meu juro. Aí, juntando, dessa daqui deriva essa. Não é uma nova, vocês entendem? Não é uma nova fórmula. É uma derivação dessa daqui. Porque eu coloquei o C em evidência. Estão vendo? O C, na verdade, porque se eu pegar C e multiplicar por 1, eu vou ter C. E se eu pegar C e multiplicar por IT, eu vou ter o CIT. Vocês estão vendo que isso aqui é uma derivação dessa, não é uma fórmula nova? Porque se vocês sabem que o juro é o capital vezes a taxa vezes o tempo e que o montante é o capital mais o juro, bom, então vocês têm essa e vocês têm essa aqui. Vocês não precisam ter em mente fórmulas mirabolantes ou... Entendem? É só ir pensando um pouquinho e uma coisa de cada vez. Regime de capitalização. Bom, então nós temos 2 regimes de capitalização que a gente vai estudar e trabalhar, quer dizer que vocês já estudaram, que agora a gente está revisando, no processo de formação de juros, que é o juro simples e os juros compostos, né? Então, o simples nada mais é do que a nossa porcentagem acrescentada do tempo. E o composto, na verdade, tem um detalhezinho, que ele é mais real, né? Porque é o juro que acontece. O detalhezinho é que aqui os juros, eles são incorporados no valor inicial para o cálculo do novo juro. Então, a cada período, nós temos valores diferentes para o juro. Por isso que não tem uma fórmula tão simples. A gente tem ela um pouquinho mais complexa, mas depois, mais para frente, a gente conversa, tá? Primeiro, vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Por exemplo, em um investimento a juros simples, aplica-se a importância de R$4.000 durante 3 meses, a taxa de 2% ao mês. Qual a importância acumulada nesse tempo? O que vocês acham? Vou inserir uma caixa de texto aí.
Como é que a gente pensa nesse problema agora? Tendo consciência que os juros... O que é os juros? Capital vezes a taxa vezes o tempo, né? E o que a gente sabe fazer já? A gente sabe que 2% de 4.000 é... Como que a gente vai pensar 2% de 4.000? A gente pega o capital vezes 2 sobre 100, e isso vai me dar... Eu posso cortar os zeros ali, ó, corto os 2 zeros do 100, mais os 2 zeros do 4.000, me sobra 40 vezes 2, que é 80. Concordam? Isso aí. Obrigada, Kaila. Vocês podem falar, tá, gente? Não precisam ficar em silêncio. Podem falar, a gente corrige. Ninguém é obrigado a saber tudo, né? Bom, se eu sei que 2% de 4.000 é 80, qual é a outra informação que eu tenho? Aqui a gente está falando de porcentagem. Só que agora, pensando no período de aplicação, o que nós temos? Qual é o período aqui? 3 meses. 3 meses. E aí eu pergunto para vocês, essa taxa, ela é ao mês? O que está dizendo no enunciado do problema? 2% ao mês. Então, que conta que eu tenho que fazer? Logo. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo? Juros é, na verdade, 3 vezes os 80. Vocês estão entendendo? Sim. Que é 240. Eu vou colocar menorzinho aqui. Vou abrir outra caixa de texto aqui. Eu inserir caixa de textos. Eu só estou explicando para vocês que vocês poderiam resolver esse problema sem o conhecimento da fórmula. Porque pelo problema é 2% de 4.000. O tempo que eu tenho aqui é ao mês. E em 3 meses. Então, eu calculando os 2% de 4.000, depois eu multiplico por 3 e vou encontrar os 240. Mas, claro, agora que vocês já sabem disso, fica mais simples a gente pensar... Deixa eu ver. Que, na verdade, os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, juros... é igual ao capital, que é 4.000, vezes a taxa, que é 2 sobre 100, vezes o tempo, que é de 3 meses. Vocês estão vendo? Então, o juro é... Opa! É um pouco mais demorado que no quadro, né? Mas vocês estão compreendendo. Certo? E aí que esse exemplo, eu espero que vocês tenham entendido agora a construção dessa resolução, porque às vezes vocês estão lendo os exemplos e não conseguem compreender da onde que surgiu aquele monte de informação, tá? Então, aqui estou tentando fazer um passo a passo para vocês se darem conta de onde que saem as coisas. Beleza? Daí aqui eu coloquei, ó, do enunciado, é o mesmo problema. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, professora. Sim. Então, é o mesmo problema, ó, aplica-se a importância de 4.000 durante 3 meses, a taxa de 2% ao mês. Qual é a importância? Então, aqui tem nessa frase, vamos tirar os dados do problema, né, capital, tempo e taxa. Então, quando o valor do capital ele é constante, então, por exemplo, os 4.000 eles não mudam. O que eu fiz aqui, ó, vocês podem ver. Aqui, ó.
Esses 80, na verdade, foi 80 no primeiro mês, 80 no segundo mês e 80 no terceiro mês. Então, foram 3 meses com valor constante para o juro, valor constante para o capital, para o principal. Então, agora aqui, isso é a diferença do juro simples para o juro composto. O capital, ele é constante. Ele não se altera, ele não muda. Coloquei aqui ó, em destaque, não ficou muito destacado. Mas está lá também naquele material, essa informação aqui. O capital é constante no juro simples. Então, aqui, ó, após o primeiro período, estão vendo? 0,02, que é a taxa, que é o 2 sobre 100, vezes o 4.000, que é 80. No segundo mês, 160, e ao terceiro mês, 240. Após 3 meses, a importância acumulada seria o montante, que é o capital mais os juros. Então, aqui o capital 4.000, mais os juros 240, 4.240. Certo? Tranquilo, por enquanto? Alguma pergunta nesse exemplo aqui? Podem falar, pessoal. Alguma perguntinha? Não? Nenhuma? Bom, seguimos então. Aí peguei 2 questões para a gente resolver aqui. Uma que envolve um pouco mais de álgebra e a outra que ela é mais direta, vamos dizer assim, de aplicação do conteúdo. Essa primeira aqui, ó, uma pessoa aplica uma importância à taxa de 5% ao ano, a juros simples. Em quanto tempo ele terá o dobro dessa importância? O que pegou aqui nessa questão? Vocês chegaram a tentar fazer ela ou não? O que está acontecendo nela, assim? Que de imediato vocês olham, nossa, como é que eu vou pensar isso? Que informação eu tenho para tirar? Que dados do problema eu tenho? Que a taxa é de 5% ao ano. A taxa é de 5% ao ano. E qual é o valor que eu não tenho aqui? O tempo e o capital. O capital. Mas eu sei que eu quero que esse capital seja o dobro. Vocês concordam comigo? Sim. Então, do enunciado, a gente tem a taxa de 5% ao ano, certo? E aí, eu quero que vocês entendam isso aqui, ó. Esse problema, ele é um pouco mais... não complexo, assim, ele é simples, mas vocês chegam numa nova lei, uma nova fórmula. É uma que leva a outra. Isso aqui é uma nova. Essa informação que eu tenho aqui, ó, juros mais capital igual a capital mais capital. Então, por exemplo, montante, capital mais juros. Vocês concordam comigo? Sim. Só que, na verdade, eu quero que esse capital mais juros seja capital mais capital. Seja o dobro. Vocês estão entendendo? Então, o meu montante, na verdade, tem que ser 2 vezes o capital. Então, essa é uma nova fórmula para esse problema específico. Ó, aqui, ó, vocês estão vendo isso aqui? Sim. Então, montante é igual ao capital mais os juros. Ok, beleza, nossa lei conhecida. Só que para esse enunciado aqui, para esse problema, nesse exemplo, de forma que o meu capital seja o dobro, eu vou ter montante, juros mais capital, igual a capital mais capital. Aí daqui, o que acontece? Eu chego que os juros deve ser igual ao capital. Bom, então, primeira informação, 2 informações que eu tenho desse problema. O primeiro, que a taxa é 5% ao ano, e segundo, que o juro tem que ser igual ao capital. Certo? Bom, aplicando a fórmula do juro simples, que é capital vezes a taxa vezes o tempo, e eu sei que os juros tem que ser igual ao capital, daí eu tenho capital igual a CIT. Capital igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Só que daqui eu já consigo anular também. Não tem. Esse aqui eu vou abrir a caixa de texto para fazer aqui com vocês também. Inserir. Então, daqui o que acontece?
Se eu tenho capital igual capital vezes a taxa vezes o tempo, eu posso dizer que capital sobre capital é igual a taxa vezes o tempo. Você concorda comigo? Eu passei aquela capital dividindo. Então, eu posso dizer que 1 é igual a 0,05 vezes o tempo. Vocês concordam comigo? E aí, eu tenho que 1 sobre 0,05 é igual ao tempo. E aí, eu tenho que o tempo é 20. Perceberam isso? Vou colocar aqui a pessoa terá o dobro, porque esse é o problema, da quantia aplicada em 20 anos. Professora, por que não pode ser 2C, ao invés de fazer aquela fórmula nova? Se é o dobro da importância. Não, pode ser mais C, pode ser 2C também. Ah, tá. Pode ser também. Só que aí vai sobrar só um C. Aqui, ó. Aqui tu tá falando, né? Ó, vou colocar aqui do jeito que tu falou. Pode ser também. Aqui no caso, deixa eu colocar. Pode ser J, alt igual. Pode ser J mais C igual a 2C. Só que, de todo modo, o que vai acontecer? Esse C vem para cá subtraindo e vai sobrar um C. Entendeu? Ah, tá, entendi. De todo modo, isso aqui tá certo. Isso aqui, o primeiro tá certo, esse que tu disse também tá certo. E vai ficar J igual a 2C menos C. Entendeu? E aí vai ficar J igual a C. Entendi. Que é a mesma coisa, que é tudo, tá tudo junto. Então, a resposta desse problema é a pessoa terá o dobro da quantia aplicada em 20 anos, que é a divisão de 1 por 0,05. Aí, nesse aqui, ó, eu trouxe uns problemas mais diretos, assim. Esses aqui é o que eu espero que vocês saibam fazer no final dessa aula, que vocês não tenham dúvida quanto a isso, tá? Então, por exemplo, determine o juro simples e o montante do capital de 10 mil quando aplicado. Então, aí tem 3 exercícios. 55% ao ano, durante 2 anos, 2% ao mês, durante 8 meses, e 3,5% ao mês, durante meio ano, tá? Não sei se vocês querem fazer, vocês podem fazer aí no caderno de vocês. E você está apresentando. Ok, estou apresentando aqui, o Google falou que sim. Juros. Bom, como que eu vou calcular os juros aqui, pessoal? Juro é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Concordam comigo? Espero que sim, né? O silêncio. Pergunto para vocês: qual é o capital? 10 mil. Obrigada. Qual é a taxa? 55% ao ano. Muito bem. 55 sobre 100. E qual é o tempo? 2 anos. Pergunto para vocês: a taxa e o tempo estão conversando no mesmo período? Sim, né? Então, a taxa está o ano
E o tempo ali de 2 anos também tá o ano, então a gente mantém os valores, tá? Só se não tivessem, aí teria que organizar. E aí, o que que eu posso cortar, o que que eu posso fazer? Juro igual. Opa. Eu posso cortar 2 zeros do 100, que ele está dividindo, com 2 zeros ali do 10 mil. Vocês concordam comigo? Então, eu vou ficar com 100 vezes 55 vezes 2. Concordam comigo? Sim. E aí eu vou ter 5 mil, juro, igual a 5.500 vezes 2. E aí vamos ver se tem uma setinha de implicação aqui, que aí já fica bonitinho. Vocês podem perguntar, tá, gente, enquanto isso, setas. Isso implica que o juro é igual a 5.500 vezes 2, 11 mil. Beleza? Aí pergunto, deixa eu até colocar aqui a setinha. Ferramentas de equação, que aí já fica os colegas. Eu já salvo assim nesse formato resolvido, né? O que vocês acham? E o montante? Qual vai ser o montante? Montante é igual a quê? Capital mais juros. Deve ficar 10 mil mais 11 mil. Isso aí, capital mais os juros. Vamos ver a setinha aqui que eu usei agora há pouco. Tá aqui. Isso implica que o montante é igual a 10 mil. 10 mil mais 11 mil, que é igual a 21 mil. Para a letra A, no caso, né? Então, vou colocar. Eu vou diminuir a letra aqui para caber. No primeiro caso, então. Agora, aqui no segundo caso. Como é que nós vamos fazer agora? Olhando o primeiro, fica simples, né? Também. Juros, então. Alt igual. O que é o juros? Capital vezes a taxa vezes tempo. Vezes a taxa vezes o tempo. Vou colocar a setinha de implicação aqui. Ferramentas de equação. Então, o juro é igual. Capital, que é quanto? 10 mil. 10 mil vezes a taxa, que nesse caso é 2%. E o tempo, que é 8 meses. 8 meses. E aí vamos para a setinha. Isso implica que o juro é igual. Posso cortar os zeros ali. E que valor que eu vou ter, então? Corto os zeros ali do denominador do 2. Com os zeros do 10 mil. Vai sobrar 100 vezes 2 vezes 8. E isso dá 1.600. Muito bem. Agora o montante. Como é que eu vou calcular? 10 mil mais 1.600. Exatamente, capital mais os juros. Montante igual 10 mil mais, que dá, vou colocar a setinha de novo aqui, montante igual a 11.600.
Isso. 600. Vamos para a letra C. Então, qual é a diferença aqui, então? Juro continua sendo capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, quem vai ser o meu juro aqui? Vou puxar esse computador para cá. O capital, que é sempre o mesmo, porque a gente está falando do mesmo enunciado, vezes a taxa, que aqui é de quanto? 3,5%. 3,5% sobre 100, vezes, aqui 3,5 ao mês, durante meio ano. Então, aqui eu multiplico por 6. Então, o juro aqui, encurtando a conversa, cortando os... Então, eu também posso pensar no 35 e cortar mais um zero além daqueles dois dos 10 mil, certo? Então, eu posso fazer 10 vezes 35 vezes o 6, que vai me dar 2.100. Aí, quem que é o montante aqui? R$12.100. Vou colocar montante. Beleza. Eu acho que agora com esses 3 exemplos, mais o exemplo anterior, vocês conseguem fazer mais algumas atividades que já tem lá no SIGA, certo? Então, recomendo que façam. Antes de encerrar a aula, eu queria iniciar um pouco o nosso pensamento com o juro composto, né? Com a capitalização composta. Eu vou interromper essa apresentação. Vocês têm alguma pergunta antes que eu... Aqui desses que eu fiz aqui? Não? Vou voltar para o Meet aqui. Tem uma... Não. Foi tranquilo. Beleza. Então, agora eu vou apresentar uma tabela no Word, que é de um exemplo. Apresentar agora uma janela. Aqui. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Sim? Tudo certinho? Quem que lê para mim aí esse enunciado, então, esse exemplo? A Helena. Tá. Ok. Ai, querida. Tá. Júlia pediu R$800 emprestados a Vinícius para pagar depois de 3 meses. A taxa de 5% ao mês. Quanto Júlia deverá pagar ao fim desse tempo? Então, esse problema, ele não está falando qual é o tipo de capitalização que a gente vai fazer, que a gente vai trabalhar, certo? Então, a gente tem duas formas de pensar no mesmo problema. Pelo regime de juros simples, ou capitalização simples, e pelo regime de capitalização composta. E é aqui que entra a comparação que eu quero mostrar para vocês nesse período de 3 meses, certo? Então, por exemplo, no primeiro mês, vocês concordam que a dívida no começo é de R$800, é o que a colega leu ali. Foi o dinheiro que ela pediu emprestado, certo? O juro do mês, qual que é? 5% de 800. Vocês concordam comigo? Que dá 40, certo? E aí a dívida no final do mês, vocês estão conseguindo observar ali? O que eu coloquei aqui? 800 mais 40. Então, no final do mês, 840. Aí, dívida no início do segundo mês. Qual vai ser a dívida no início do segundo mês? No regime de capitalização simples. 840.
E aí, o juro do mês, qual vai ser? 5% de 800, que é 40. A dívida no final do mês, qual vai ser? 840 mais 40, que é 880, certo? No terceiro mês, qual é a dívida no início do terceiro mês? 880. Qual é o juro do mês? 5% de 800. Por isso que no juro simples, se eu sei porcentagem, basta eu multiplicar pelo tempo. Então, vai ser sempre 40. É 40 vezes 3. Vocês estão vendo isso? Esse é o juro. A dívida no fim do mês, qual vai ser? 880 mais o juro do mês, que é 40. E isso dá 920. Concordam? Agora, bom, pelo regime de capitalização composta, qual é a diferença? O que acontece de diferente aqui? Bom, posso dizer que no primeiro mês tudo se mantém tal qual como no juro simples, porque é o primeiro período e o capital, o cálculo do juro realmente é pelo valor principal, pelo capital. Então, 5% de 800, 40. 800 mais 40, 840. Beleza. Só que o que já acontece aqui? A dívida no início do mês, 840, beleza. Porque é o valor que está aqui na coluna da direita, ela vem para cá, na próxima linha, certo? Só que aqui que entra a grande diferença. Aqui o 5%, ele não é mais dos 800, do valor inicial. Ele é da dívida do início do mês. Então, eu vou calcular de novo. 840, 5% de 840, que já é 42, já não é mais 40. Certo? Então, já muda tudo agora. De agora em diante, vocês estão percebendo que tudo muda. Então, na capitalização composta, eu vou incorporando ao valor principal de cada mês os juros. E os novos juros são calculados a partir da dívida do início do mês, daquele mês. Tá? E essa é a grande diferença da capitalização simples e da capitalização composta. Então, aqui, dívida... Então, aqui vai ser quanto? 840 mais... Já não vai ser 40. Vocês estão vendo que aqui em cima era 40? Aqui já vai ser quanto? Vai ser 840 mais quanto? Vocês estão aí? 42. Tá? Então, isso vai me dar, em vez de 880, 882, certo? Vocês precisam dizer oi, porque agora eu tô descrente que vocês estão aí me escutando. Eu tô só com a tela aqui do Word. No terceiro mês, o que vai acontecer? Vai usar os 882? Então, a dívida no início do mês é os 882, e não mais os 800 ou os 840. Vocês estão vendo que a cada mês, a dívida do início do mês, o meu novo capital, o meu capital, na verdade, ele é novo, é um valor diferente, e aí os 5% do problema, eles são calculados por esse novo, pelo novo capital. Então, 5% de quanto? 882, que é 44,10. Já fiz antes a conta, né? Que eu sou prevenida. E aí, pessoal, o que temos aqui agora?
A dívida no fim do mês, qual é o montante? 882 Mais 44 com 10. mais 44 com 10, que é 926 com 10. E aí, gente, pergunto para vocês, qual é a diferença? Vou colocar aqui. É incorporado a dívida. Então, qual é o montante no regime de capitalização simples? Os 920. E no regime de capitalização composta, os 926 com 10, tá? Agora, pensando nisso daqui, eu vou deixar uma pergunta para vocês, para o nosso próximo encontro, que vai ser na terça-feira. Como que a gente poderia pensar numa fórmula para poder fazer a conta? Porque se eu tivesse assim, 12 anos, 25 anos, 48 anos, se o tempo for assim um valor, imagina eu fazer mês a mês calcular isso, né? Então, esse é o meu ponto de interrogação que eu deixo para vocês. Vocês podem até olhar no material que eu já coloquei lá e a gente vai conversar sobre isso na terça-feira. Beleza? É isso? Espero ter ajudado vocês hoje. O tema não é estatística, é matemática financeira, revisão, tá? Porcentagem e juros simples, tá bom? Tchau, pessoal. Pra você.